Ainda no Rio de Janeiro, seguem detidos os mais de 300 torcedores do Peñarol que levaram um verdadeiro terror à Praia do Recreio, na Zona Oeste. A confusão teve início depois de um uruguaio ser preso em flagrante por furto e terminou com depredação, veículos incendiados e comércios saqueados. Tenho a impressão que depois, no jogo, a gente meio que teve a alma lavada, né? Pelos 5 gols do Botafogo em cima dessa galera. Logo após o tumulto, as autoridades do Rio de Janeiro prometeram adotar novos protocolos para evitar cenas de violência parecidas, até porque não é a primeira vez que acontece. Temos mais informações do Rio de Janeiro com Gabriela Morgado. Bom dia, Gabi. Bom dia, Megali, a todos no estúdio. Bom dia também a todos os nossos ouvintes que acompanham a gente. Foram cenas muito impressionantes, né, que a gente presenciou ontem aqui no Rio de Janeiro. Essa confusão começou ainda durante o início da tarde, no Recreio dos Bandeirantes, que fica na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, que era o ponto de encontro dos torcedores do Peñarol que vieram acompanhar a semifinal da Libertadores, esse jogo, como você falou, contra o Botafogo, só que já no início da tarde começou essa confusão. Os torcedores uruguaios foram flagrados vandalizando estabelecimentos, atirando pedras e outros objetos em pessoas que estavam nessas praias, queimando motos, né, atearam fogo em motos e furtaram estabelecimentos. Então começou essa grande confusão. Um torcedor, inclusive, foi flagrado furtando sozinho ali uma padaria que fica na região, e aí mais de 300 pessoas foram levadas para a delegacia. 22 pessoas chegaram a ser presas em flagrante por crimes como porte de arma e também injúria racial. Então essas pessoas, 22, continuam na delegacia aqui no Rio de Janeiro, mas outras pessoas que apenas foram detidas, ou seja, foram levadas para a delegacia ontem, prestaram depoimento, já foram liberadas, inclusive estão a caminho de São Paulo. Ontem, né, depois que tudo aconteceu, o governador Cláudio Castro se pronunciou, disse nas redes sociais que ele não iria permitir nenhum tipo de vandalismo, nem de baderna aqui no Rio de Janeiro, que tinha determinado às autoridades policiais que escoltassem esses torcedores para fora do Rio de Janeiro. Então, eles foram levados para São Paulo. A gente não tem ainda a confirmação de como vai ser a logística da volta desses torcedores para o Uruguai. Eles vieram de ônibus aqui para o Rio de Janeiro, mas fora do estado eles já estão. Somente 22 pessoas seguem presas, então, na delegacia aqui no Rio de Janeiro. E aí ontem também, depois de toda a confusão do pronunciamento do governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Segurança Pública, Vitor Santos, deu uma entrevista coletiva para jornalistas e disse que houve realmente uma falha no planejamento de segurança para esse jogo. Vamos ouvir. Pararam ali, desembarcaram as pessoas e eles saíram do local, ou seja, não teve qualquer problema. Isso estava dentro do previsto. Então, houve essa falha dessa comunicação. A gente está tentando entender se houve falha na comunicação do clube ou da torcida com o consulado uruguaio e do consulado uruguaio com a segurança pública. Então, a gente está tentando entender, mas essa foi também uma falha de comunicação. A nossa equipe teve acesso também hoje de manhã, pessoal, a um documento da própria Polícia Militar que pede o reforço do policiamento nas ruas do Rio de Janeiro por causa do jogo, e inclusive já prevê possíveis tumultos. O documento fala exatamente isso, que esses tumultos podem acontecer, e fala de batalhões da Polícia Militar específicos que precisam reforçar a segurança. Mas, no fim das contas, a gente viu essa grande confusão, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também foi às redes sociais se pronunciar e disse que já tinha alertado o governo que o planejamento que foi feito não daria certo e que poderia ocorrer, sim, tumultos. Mas, na coletiva, o secretário de Segurança Pública, que é do governo do Rio, Vitor Santos, disse que Eduardo Paes mentiu porque não chegou a alertar o governo em nenhum momento. A gente está procurando também a prefeitura para saber se o prefeito, né, a prefeitura tem algum posicionamento em relação a isso, mas o que a gente tem também de relatos de pessoas que estavam na praia, de testemunhas no momento que toda essa briga aconteceu, foi de que também houve injúria racial. Então, alguns torcedores do Peñarol também teriam chamado ambulantes de macacos. E aí, por isso, também a confusão teria começado. A gente tem um relato também desses ambulantes. Isso foi uma sacanagem, cara. Eu acho uma falta de respeito. Eles agredirem trabalhador, saquear as barracas, tacaram pedra, deram tiro também. Durante toda essa confusão, quem acabou se envolvendo também foi o lateral do Flamengo, o jogador Varela, que é uruguaio, mas depois que ele foi visto flagrado na praia com um torcedor uruguaio, ele foi às redes sociais e disse que, na verdade, foi só ajudar dois amigos que estavam assustados com toda essa confusão. A Polícia Civil
continua investigando tudo que aconteceu, inclusive para entender se houve ali uma motivação única por início dessa confusão, se foram esses vários fatores que a gente citou que acabaram fazendo com que houvesse essa briga generalizada, pessoal. Que não se estigmatize o uruguaio, né? O Uruguai, em geral, é um povo civilizado, um povo muito bom, gosta do brasileiro. Agora, a torcida do Peñarol é complicada mesmo. É uma torcida fanática e há muitos ali dentro que partem mesmo para a bandidagem. Então é sempre bom ficar de olho. Bom, em campo, registre-se, o Botafogo fez a parte dele. Um jogo vibrante. Na verdade, um jogo bem tenso, né? E amarrado no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, em questão de 8 minutos, o Botafogo marcou 3 gols, o primeiro aos 6 e o terceiro aos 14 minutos. E aí a porteira foi aberta, 5-0, 2 gols de Savarino, 1 de Barbosa, Luiz Henrique e Igor Jesus também marcaram. E aí a gente vai ver aqui o El País, do Uruguai. A manchete já não deixa a menor possibilidade de que o Fogão não esteja na final da Libertadores, né? Peñarol sofreu um vendaval de gols em um notável segundo tempo do Botafogo, que está na final da Copa Libertadores. 5 é difícil de tirar. Eu nunca me esqueço de um jogo de Copa do Brasil em que o Palmeiras foi derrotado por 5-0 pelo Grêmio, no Olímpico. Começou perdendo por 1-0 o jogo aqui em São Paulo, e aí foi lá e virou 5-1. Mais um golzinho e o Palmeiras conseguia. Mas aquilo foi uma tempestade, né? Aquilo foi... Primeiro que não conseguiu, né? No final das contas. E segundo que é muito improvável, até porque o Botafogo é muito mais time que o Peñarol. O próximo jogo é na quarta-feira,